Então vamos lá. Boa noite, prezados alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam Boa todos bem. noite. Sim, boa noite. Tudo Vamos bem? dar continuidade aqui às nossas aulas, tá? Hoje a gente vai comentar um pouquinho da questão dos impostos, tá? Independente do regime tributário, do sistema de tributação escolhido pela empresa, tá? Então, nós observamos na última aula aquela questão do ICMS, né, em relação a empresas do Simples Nacional. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse, esse estudo que a gente passou na semana passada. A gente vai voltar nesse tema aí novamente, que é um tema extremamente interessante e muito importante na questão do planejamento tributário, tá? Então, eu não sei se todos receberam o material, né? Mas eu vou fazer aqui um resumo do que nós vamos tratar aqui nessa 11ª aula, aqui nessa sexta semana de aula online aqui, tá? Então, a gente está tratando nesse momento aqui dos sistemas de tributação, né? E eu falo aqui nessa aula, eu quero explanar para vocês o seguinte: dependente do sistema que a gente utilizar, lucro real, lucro presumido, ou até mesmo o Simples Nacional, a tributação, os impostos, as contribuições, as taxas, elas são praticamente as mesmas, tá? O que vai diferenciar é o quê? Alíquotas, momento de pagamento, mas basicamente são os mesmos impostos, né? Então, nós vamos percorrer aí alguns deles, né? Vamos comentar sobre alguns deles, tá? E porque no decorrer das aulas eu venho percebendo, né? E não é culpa de ninguém, que talvez alguns alunos não tenham tanta intimidade com os impostos, né? Já ouviu falar, né? É aquela velha e boa brincadeira da nota de R$ 100, né? Professor, eu já ouvi falar que existe. No meu caso também, já ouvi falar que existe nota de R$ 100, mas nunca tive o prazer de pegar algumas, né? Uma, duas, sim, mas mais do que isso, não. Então, é a mesma coisa. Imposto a gente já ouviu falar, sabe o que é. Então, nós vamos falar um pouquinho deles e vamos tratar de alguns pontos específicos aí dentro do planejamento tributário, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, todos os sistemas tributários, todos os regimes tributários que nós temos, nós vamos ter o IRPJ, né, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, né? Ele vai ser calculado sobre o faturamento da empresa, ele vai ser calculado lá sobre o resultado da empresa, dependendo da situação, né, tributária que você está enquadrado, tá bom? Então, independente de regime tributário, tá? O IRPJ vai aparecer. Perfeito? Sim. Então, pessoal, temos a contribuição social sobre o lucro líquido, conhecido como CSLL. Também é um percentual da receita e é uma contribuição destinada à Seguridade Social, Seguridade Social ligada ao INSS. Então, quando a gente imagina o INSS, os pagamentos da aposentadoria, todo o valor que a gente paga, vocês pagam, sendo CLT ou pessoas físicas que pagam contribuinte facultativo, esse valor aí ele não é o suficiente para cobrir todo o INSS, tá? Pagamento de aposentadoria, a questão do SUS, tá? Então, o dinheiro também vem aqui dessa contribuição social, tá bom? Lembrando, independente do regime, lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, nós temos aqui a contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos à parte do PIS, tá, pessoal? Programa de Integração Social, né? O PIS ele tem alíquotas diferentes para as empresas do lucro presumido e para o do lucro real, e também uma alíquota diferente para micros e pequenas empresas.
No material disponibilizado para vocês, eu coloco lá o valor das alíquotas, tá? Então, quando vocês estiverem estudando, buscando informação para... Eu abri o arquivo. Tá. Eu estou acompanhando. Tá, legal, bacana. Isso é bacana. A gente tem aqui as alíquotas, né? E vocês podem utilizar essa daí. Lembrando uma coisa que é muito importante, pessoal, essas alíquotas, elas já vêm há algum tempo com esse valor, mas elas são regidas aí pelo fisco, pelo governo federal. Então, elas podem sofrer alteração. Eu arrisco a dizer a vocês que provavelmente deverá ter alteração de alíquotas em 2021, tá? Devido à necessidade da reposição do valor gasto durante esse período, né? A necessidade do valor, né? Então, a gente vai ter que, provavelmente, haverá alterações nessas alíquotas aí, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos falar do COFINS, né? Também é uma contribuição que faz o financiamento da Seguridade Social, tá, pessoal? Ela tem aí também no lucro presumido, também no lucro real e também nas empresas optantes pelo Simples, tá? Lembrando também que elas têm a mesma questão da diferença da alíquota de um caso para o outro, tá bom? Dependendo do regime que você está enquadrado, você vai ter esse diferencial de alíquota, mesmo critério do item anterior, tá? Vamos lá. Só um minuto. A presença ilustre da minha filha aqui na minha aula. Mas vamos lá, continuando. Pessoal, nós temos aqui também o CPP, né? Contribuição Previdenciária Patronal, tá bom? Muito bem. Contribuição Previdenciária Patronal é aquela contribuição que a gente, quando a empresa tem funcionários, regime CLT, e ele não está no regime do Simples, nós temos que fazer o recolhimento, né? Que hoje é 20%, né? A gente fala, 20% de INSS é a alíquota da parte do patronal. Eu me lembro na aula que acho que, se não me engano, na última aula presencial que nós tivemos, até o Luan, acho que não está aí hoje, por enquanto, ele falou, professor, mas aqui no Simples Nacional a gente não tem que pagar. Não, a gente não tem que pagar. É que ela não aparece como essa contribuição previdenciária patronal aqui. Ela não aparece dessa forma. Mas o INSS aparece na contribuição lá do cálculo do Simples Nacional. Quando você gera o DAS, você vai pagar o DAS, se você observar lá, tem a parte do INSS que é calculada em cima do valor do seu faturamento, tá? Quando você está enquadrado no Simples Nacional. Ele não vem assim como contribuição previdenciária patronal, mas ele está embutido no valor do DAS quando a empresa está no regime de Simples Nacional, tá bom? Então, ela não aparece discriminada assim, quando a gente tem que fazer o pagamento do INSS lá, quando temos os funcionários, nós temos os funcionários, nós fazemos recolhimento e recolhemos em cima da folha de pagamento 20%. No caso da Simples Nacional, o INSS está embutido lá no valor do DAS. Na próxima semana, passando aí a semana que vocês vão ter de prova, eu vou disponibilizar para vocês algumas cópias de notas fiscais e guias de recolhimento, para quem não tem a familiaridade, dar uma conhecida, e para a gente treinar uns exercícios também, tá? É importante numa questão do planejamento tributário, a gente também tem um pouco de intimidade com essa documentação, ajuda bastante no planejamento tributário. Tá? Então, voltando aqui, contribuição previdenciária patronal. Muito bem. Aí nós vamos para o IPI, tá? Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Então, ele é um imposto que incide sobre a comercialização de todos os produtos que sofrem industrialização, tá? Então, se você vende um produto que ele sofre uma modificação, ele se transforma num outro produto. Você pega uma chapa de aço e transforma em um outro produto, num armário de aço, uma porta de carro. Então, ele é um produto industrializado, né? Então,
sobre esse produto tem o IPI. O IPI ele tem diversas alíquotas, tá? Alíquota por produtos, né? Quem define isso é o fisco, né? É a Receita Federal. Existe lá uma tabela com todos os produtos e todas as alíquotas que tem. Tem IPI de zero, isento, até IPI de 15%, IPI, tem produtos que podem chegar até 25% de IPI, tá? Mas aí é uma tabela muito grande, essa tabela de incidência de IPI, vocês podem encontrá-la no site da Receita Federal, tá bom? O IPI é um imposto, tá? Interessante, porque ele sofre um princípio que tem lá na Constituição, tá? Um princípio da não cumulatividade, né? Então, é um direito que o contribuinte tem de compensar, né, o tributo quando a empresa já pagou, né? Então, é aquilo que nós estávamos falando na aula passada em relação ao ICMS, tá? Ao ICMS. Você tem direito, né? Você pode usar o crédito. A mesma coisa acontece com o IPI, você pode usar o crédito, tá? Porém, dentro do planejamento tributário, a importância de você utilizar o crédito de IPI, ela está intimamente ligada ao quê? Ao preço do seu produto. Estando intimamente ligado com o preço do seu produto, ele está ligado ao seu resultado, né? Então, para demonstrar isso aí para vocês de uma forma um pouquinho mais clara, talvez um exemplo um pouquinho mais simples para a gente começar a entrar nesse assunto, eu coloquei lá um exemplo do IPI, tá bom? Temos lá um cenário das empresas A, B e C, onde uma empresa produz tecido para roupa, a outra empresa fabrica a roupa e a terceira empresa, a C, comercializa as roupas, tá bom? Então, depois vocês dão uma olhada no material para vocês identificarem aí essa questão do crédito, tá? Da não cumulatividade. Boa noite, professor, desculpa. Boa noite, Luan. Seja bem-vindo. Da questão do crédito, tá? E como ela é importante, se você não utilizar esse crédito, se você não tiver uma apuração fiscal, um controle disso, você pode estar matando o preço do seu produto, tá bom? Se você não utilizar de forma correta, você pode estar matando o preço do seu produto, você pode estar perdendo mercado, porque está vendendo um produto mais caro, e também pode estar perdendo o resultado da sua empresa. Então, aqui seguindo aí nós vamos lá novamente falar do ICMS, né? Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? Ele é um imposto cobrado sobre a circulação de produtos ou serviços, tá? É um imposto estadual, ele vai modificar de estado para estado, tá? Então, aqui em São Paulo tem uma alíquota, região sul do Brasil tem outra, região nordeste tem outra, os estados do Sudeste vizinhos têm outra alíquota, então vai variar muito isso daí. Por isso que foi até criada também a tal da substituição tributária, tá? Para dar uma minimizada no efeito disso daí. Porque imagine vocês, quando eu comecei a trabalhar há algum tempo atrás, existia lá a alíquota do estado de São Paulo era 18%, a alíquota do Nordeste era 7%. Então, se eu vendia para o Nordeste, era um preço, se eu vendia para São Paulo, era outro. E não existia substituição tributária. Não existia o complemento desse imposto. Era uma coisa bem assim. Então, existia uma briga fiscal, né? Pô, imagina, você colocar um produto que tem 18% de imposto e tem um outro produto que tem o mesmo produto em outro local que tem 7% de imposto, né? Ficava bem difícil para você comprar, para você ter competição e controlar tudo isso, tá bom? Aí vamos lá também depois falar do ISS, né? Imposto sobre serviços de qualquer natureza, tá bom? A sua alíquota vai variar de acordo com o município da cidade onde está sendo prestado o serviço. Vou dar um exemplo para vocês do ISS que é muito interessante.
Podemos pegar aqui uma rodovia, vamos pegar uma rodovia Dutra, que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, né? Então, durante esse percurso, eu vou passar por algumas praças de pedágio. Então, as praças de pedágio, aquilo ali é uma prestação de serviço, né? Então, a empresa que é detentora de utilizar ali, de utilizar o serviço da rodovia, a concessionária, que tem a concessão de utilizar a rodovia, ele tem que observar o recolhimento do ISS nas diversas cidades que a rodovia está cortando. Então, ele sai daqui, o primeiro pedágio aqui, um exemplo, Guarulhos, se eu não me engano. Então, lá é uma alíquota de ISS. Aí vai mais para frente, não sei qual que é a cidade lá. Até chegar lá no Rio de Janeiro, ele vai ter que se adequar a todas as alíquotas de ISS que ele encontrar aí, porque ele está prestando serviço daqui de São Paulo até o Rio de Janeiro. Tá bom? Tá? Pessoal, a exploração do crédito de imposto gerado em operações comerciais, ela pode ser uma vantagem para a empresa, tá? Uma vantagem competitiva, tá? A vantagem competitiva aí, se você souber utilizar bem o crédito e você planejar muito bem, você consegue ter um preço melhor do que o seu concorrente, por exemplo, tá? Por exemplo, a gente sempre vê muito as empresas com assim, a equipe de vendas de tal empresa foi trabalhar no concorrente. A equipe de criação foi trabalhar na empresa concorrente. Existe a possibilidade também da equipe tributária de uma determinada empresa e trabalhar no concorrente. Se ele fizer um trabalho efetivo e que consiga trazer uma melhor rentabilidade para a empresa, uma lucratividade maior, com certeza. Então, pessoal, planejamento tributário tem essa chance aí de atuação. Então, pessoal, aí eu estou dando um exemplo aqui em relação ao ICMS, tá? Eu dou de uma indústria que fica localizada na Bahia e ela gera um crédito de 12%. Vocês vão lá no material, aí tem uma explicação lá, a diferença de alíquota, aí o comprador, ele pode, ele não vai utilizar o valor todo, ele tem que olhar ali qual que é o percentual que ele tem que acrescer, porque ele tem um diferencial de alíquota. Então, é uma coisa bem interessante de vocês observarem, tá? O planejamento tributário em relação ao preço. Falou de preço do produto, é só a gente lembrar de uma demonstração de resultado, né? Nós temos lá em cima a receita. Lá em cima a receita é o primeiro ponto que vai criar o quê? Vai gerar o nosso resultado lá embaixo, tá? Então, olha como o planejamento tributário é importante. Então, pessoal, temos aqui todos esses apontamentos, né? Existe também o crédito de PIS e COFINS, mas é uma coisa um pouco mais específica. Nós temos que fazer um aprofundamento sobre esse tema, tá? Aí eu também estou tratando das isenções, né? Tem empresas que podem ser isentas de pagar determinados tipos de impostos, taxas ou contribuições. Pode haver, tá bom? Aí eu dou alguns exemplos aqui de isenções, tá? E no final aqui, eu digo assim para vocês, seja qual for o sistema de tributação adotado, o importante é que é fundamental, ideal, né, que você faça um planejamento tributário, independente de qualquer coisa. E não tem fórmula mágica. Por quê? Porque cada empresa é um caso específico, tá bom? Não é porque eu vou fazer uma coisa numa determinada empresa que vai servir para outra, né? Eu vou ter que estudar, vou ter que analisar aquela empresa e identificar os pontos lá, tá bom? Então, pessoal, isso é um resumo bem rápido aí do material que vocês têm, tá? Aí seguiu para vocês também uma atividade bem simples para vocês estarem praticando um pouco, tá? Na próxima aula a gente vai colocar um grau um pouco maior de dificuldade, mas acredito que a próxima aula não será na sexta-feira que vem, porque sexta-feira que vem, além de feriado, vocês vão estar aí com as provas bimestrais em andamento. Então, daqui a 15 dias, a gente vai estar uns exercícios um pouco mais
um pouquinho mais difíceis para aumentar o grau de dificuldade aí para vocês terem bastante subsídio para começar a pensar no planejamento tributário. Tá ok? Agora ficou aberto aí para perguntas, para dúvidas. Fiquem à vontade, por favor. Não, então, professor, não, eu pelo menos, né? Dúvidas sobre impostos a gente sempre vai ter, né? Que é sempre complicado e a lei muda, assim, né? Constantemente, tem que ir acompanhando. Mas aí, esperar mesmo as provas e torcer que dê tudo certo. Mas que eu, pelo menos, eu acho a aula online é boa. A aula do senhor, pelo menos, depois então do Zoom, é boa. Mas presencial sempre é melhor, né? Então, a gente sempre tem que agora correr mais atrás do que o normal, né? Se movimentar mais, pesquisar mais, para conseguir entender a questão dos impostos, que são muitos, né? E com alguns pequenos detalhes que você lê um pedacinho, já a interpretação já muda totalmente. Sem dúvida, Paulo Henrique, é bem complexo mesmo, mas é bastante desafiador, né? Se você tiver vontade, é bem desafiador mesmo. Sim, com certeza. Pode dar um exemplo, a questão que está me fugindo o nome agora. O Daniele, me ajuda, como é que anota? Esqueci agora, me fugiu o nome completamente. A gente faz lá o complemento do ICMS lá. DIFAL. Não, DIFAL. Nossa Senhora, como aquilo ali. Aí chega no Rio de Janeiro, tem fundo de pobreza, tem não sei o quê. Nossa Senhora, aquilo é uma loucura. Então, é bem dinâmico mesmo, Paulo. Você tem razão, mas assim, nada que vocês... E o fundo de pobreza, ele é tributado em cima do DIFAL também, né? Naquele tributado, que lá no Rio de Janeiro... Acho que só no Rio de Janeiro que tem. Só no Rio. Está no fundo de pobreza, colocaram, então aí tem essa questão. Então, tem muito detalhe e Nossa, é muito complicado. Cada estado vai ter a sua particularidade. O ISS Sim, até também não é muito fácil, não. Até na última aula, que até profissionais, né, que de muito tempo no mercado, o senhor até citou a sua esposa, né, que tem um vasto conhecimento aí nos tributos, tem, às vezes, né, um pouco de dificuldade por esse tipo de coisa, que realmente é muito complicado, mas tenho fé que vamos na luta aí, vai dar certo, se Deus quiser. Eu vou assim, para a semana que vem, a prova que vocês vão ter, eu tenho plena convicção que vocês vão conseguir realizá-la com tranquilidade e vocês vão bem. A prova é uma prova bem coerente com o que foi passado, bem coerente. Também nós temos as atividades que vocês fizeram, as atividades que estão contando as atividades que estavam no momento presencial e também agora no momento online. Então, acredito que vocês consigam ir bem razoável nesse primeiro bimestre. E no segundo bimestre a gente vai trabalhar bastante as atividades. Eu vou tentar buscar alguma coisa que a gente consiga fazer um pouquinho mais de interação para que vocês desenvolvam mesmo, fazendo na prática algumas coisas. Lógico, é muita coisa é muita informação para a gente dar, mas a gente vai tentar passar o básico para vocês, para que vocês tenham conhecimento e entendimento. O resto vocês conseguem, quem for ir por essa área tributária, consegue desenvolver bem aí. Professor, Pois não. eu tenho uma dúvida no exercício aqui na primeira questão. De qual aula? Dessa de agora? Essa da atividade 7. Sim. Eu ia até perguntar também. Olhando ela. No primeiro exercício aqui, na questão 1, né, que fala do contribuinte X, durante o mês de janeiro de 2020, escriturou as notas recebidas. Fornecedores de autopeças, conforme tem uma tabela aqui que você mandou. Aí aqui tem notas de entradas, tem o número da nota, a data da nota e os valores do crédito. Você está acompanhando aí? Pode continuar. E daí ela pergunta, né? Eu até respondi aqui já. Durante o mês de janeiro de 2020,
a empresa X realizou diversas vendas, né? E que foram documentadas pelas notas fiscais, a seguir indicadas e escrituradas no seu livro fiscal. Aí tem uma outra tabela das saídas das notas fiscais com os valores, né? Inclusive as datas, os números das notas e as saídas, é isso? O que eu fiz? Eu posso estar somando o valor total das entradas, diminuir pelo valor das saídas, que é essa diferença que ele vai pagar de tributo? Então, eu quero que você faça o exercício para me entender o conhecimento que vocês estão tendo, né? É lógico. Assim. Lógico, existe a grande possibilidade de vocês trocarem informação entre vocês, né? Aí quem tiver o conhecimento, eu acredito que existe uma parcela dos alunos, sim. Mas o importante é vocês fazerem. Eu quero entender o nível de conhecimento que vocês têm quando a gente fala disso aqui. Porque isso aqui vai ser primordial para mim, Adriana, para que eu possa aumentar o grau de dificuldade ali na próxima aula, entendeu? Eu preciso testá-los aí desta forma para me entender se eu já posso chegar um pouquinho mais lá na frente, se eu tenho que começar um pouquinho mais para trás. Então, mesmo para assim, não se preocupa nesse momento aí, esse exercício, ele está certo ou não. Eu quero entender o que vocês estão conhecendo. Se vocês me derem essa oportunidade de entender cada um de vocês, fica mais fácil para mim, para a gente. Porque senão eu entro com uma coisa mais densa lá na frente, aí o aluno começa a se perder. Tá? Então, essa é a minha preocupação. Mas dá uma analisada, você está indo pelo caminho certo aí, viu? Dá uma analisada. Eu analisei isso, porque aqui a questão do tributo do ICMS, né? Dá uma analisada, você está indo pelo caminho certo aí, vai. Da não cumulatividade, da questão da não cumulatividade, não é isso? Veja bem, dá uma analisada, dá uma analisada. Nós estamos tratando aí do quê? Notas fiscais de entrada e de saída. Notas fiscais de saída, notas fiscais de entrada, ver a natureza da operação, é uma natureza de compra e venda, é prestação de serviço, todo o contexto que está nessa informação aqui. Sim. Tá bom? Certo. Tá certo? Beleza. Beleza. Certo. E o outro de baixo aí, o exercício 2, é uma delícia de fazer. Né? Pelo que eu vi aqui, quase tudo tem imposto de ICMS, né? Agora, esse aqui, compra de ingresso de cinema, eu acho que esse não tem, na minha opinião, não sei, mas compra de roupa aí a única coisa que eu não posso deixar você com dúvida é a palavra acho, né? Que nós já combinamos lá no começo do semestre que o contador não pode falar que acho, né? Ele fala assim, eu vou pesquisar se tem ou não. Mas dá uma olhada, é interessante. Isso daí tem alguns pontos. Apesar de ser um exercício nível vamos dizer que é nível... não dá para falar que é nível básico, mas também não dá para falar que é intermediário. Ele está ali entre um caminho e outro, mas ele é bem interessante, faz vocês pensarem. Isso que é importante nesse momento. Deixa a gente bastante em dúvida na questão, porque a maioria tem ICMS, né? Mas esse aqui nós vamos fazer uma correção na próxima aula para poder, antes de entrar nos exercícios mais densos, para a gente tirar essas dúvidas. Mas eu quero que vocês pensem aí, tá? Tá. Bom. Beleza. Professor. Oi, pois não. Boa noite. Pessoal, Fernanda, deixa eu só falar um detalhe só, rapidinho. Eu não sei se vai cair aí a ligação, nós temos mais 3 minutos e meio, tá? Eu não sei se o Zoom vai deixar a gente continuar, mas vamos lá. Se não continuar, a gente faz uma nova chamada para continuar com a aula aí, tá bom? Mas pode falar, Fernanda. Fernanda? Mas aí depois eu assisto. Fernanda, vou pedir uma gentileza para você repetir a pergunta, porque eu não consegui ouvir. Tá horrível. Fernanda, se você quiser... Conseguiu agora? Tá longe. Tá ouvindo agora? Agora sim, perfeito. Tá. Eu vou precisar sair da aula, que eu vou precisar de resolver um probleminha que eu tô aqui, mas depois eu assisto a videoaula que o senhor tá gravando, tá bom? Tá bom, fica tranquilo. Tá bom? Boa noite. Obrigada. Boa noite.
Mais alguma pergunta? Professor, eu tenho uma coisa para te informar. O Kaique falou comigo que ele não vai poder participar da sua aula, mas ele depois vai passar um e-mail para todos os professores contando o motivo dele não estar participando, tá bom? É só para te deixar ciente. Tá bom, não tá doente não, né? Não. Ah, então tá bom. Beleza, ótimo. Vamos lá. Eu não tenho dúvida. Muito obrigada. Nada. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Não, nenhuma, professor. Tudo certo. Que bom, que bom. Não tá joia. Pessoal, só depois eu preciso... Poliana, faz uma gentileza. Mas depois eu te mando uma mensagem no WhatsApp pedindo uma gentileza para vocês. Pessoal, então é isso aí. Agradeço mais uma vez aí a presença de vocês, tá? Vocês estão estão bem participativos aí na aula em presença. As perguntas ainda estão um pouco pequenas aí, mas faz parte do processo. Professor, Oi. desculpa. Posso fazer mais uma pergunta, a última? Pode. É que eu estou olhando aqui o exercício também e vi que o primeiro aqui, no final, ele pede para considerar o ICMS de Ilhéus, na Bahia. Uhum. Porém, no início, ele não fala do qual que é para a gente fazer essa diferença. De que estado está sendo a venda, está sendo feita a venda. Então, Adriana, aí a única informação que você tem que pegar nesse ponto é a final, localizado, considerando essas operações, calcule ICMS devido pelo contribuinte localizado na cidade de Ilhéus, na Bahia. Somente essa informação. Tá bom? Tá. Outra coisa, não é da aula agora, o relatório de estágio... Então, vou pedir uma gentileza para você. A gente pode falar disso, eu não estou totalmente à disposição, mas vamos só encerrar a aula, aí depois eu já dou um jeito de fazer um contato com você em relação ao estágio, para a gente não poluir aqui a gravação da aula com outra informação, tá bom? Tá bom. Tá bom, então, meus alunos. Não tendo mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Não, professor. Nenhuma. Tá por enquanto não, professor. Professor, só falando para a Adriana que ela